Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Eu estava vendo um caso. Tem um cara, não sei se vocês já trouxeram ele aqui. Aquele menino do Iconografia da História lá, o Joel Paviotti. Ah, o Joel já. Aquele menino é bom pra caramba. É muito bom. Então, eu tava vendo um vídeo dele outro dia, do Marco Archer, que morreu lá na Indonésia, né? E o Paviotti, ele fala o seguinte, que o Marco Archer, que a Indonésia, ela tem uma bronca muito grande com droga, por causa do problema que teve no Oriente, etc. E esses caras não estão errados, porque vai destruir o Ocidente, cara. Isso vai destruir o Ocidente. Isso vai destruir, é inevitável. Eu vi uma cidade dia, acho que na Louisiana, não, na Virgínia, chamada Huntington. A cidade tem 42 mil habitantes, 7 overdoses por dia. De fentanil. Não dá, né, Ré? Aí não dá, né? Não seria o fentanil uma arma geopolítica da China? Ah, o americano quer jogar a culpa nisso, mas você tem que olhar uma coisa. A tentativa... Porque o que acontece? Vamos lá. Nos anos 60, a gente tem que voltar sempre nos anos 60. O movimento dos direitos civis e o movimento de igualdade dos negros dos Estados Unidos tinha muita força. Muita força. Tinha. E os caras tinham que acabar com isso. O que eles fizeram? Isso está provado. Tem uma congressista americana, esqueci o nome, ela foi em cima, no fim acabaram calando ela aí. Que nego irrigou os bairros de Los Angeles com droga, mesmo para acabar com a população. Acabou mesmo com a sociedade. Arregaçaram com tudo. No Brooklyn, lá na parte norte também foi a mesma coisa. Caramba, o filme American Gangster do Denzel Washington. Sim. Mano, mas a coisa é pior que isso. Você assistiu aquele Narcos da Netflix, quando eles falam da morte, tudo é real aquilo, a morte do Kiki Camarena. O Paviotti fez um vídeo disso aí. Da morte do Kiki Camarena. O Camarena era o seguinte, o Camarena era fuzileiro naval, depois ele saiu da Marinha e ele entrou no DEA, né? DEA, lá, a Agência Federal de... Drug Enforcement Administration. É isso, essa aí. E aí o que acontece? O Camarena ele nasceu no México, falava bem espanhol, foi enviado pro México. Ele começou a trabalhar no México e ele descobriu a maior plantação de maconha da história da humanidade. Era um estado praticamente só de maconha, ele descobriu. Pô, aquilo deu um prejuízo tremendo pros traficantes. Aí os traficantes puseram a cabeça dele e mataram ele. Depois se apurou que ele foi morto a mando da CIA. Ele era americano, da DEA, e a CIA mandou matar ele. A CIA mandou... Por quê? Porque a CIA tinha interesse naquela droga. Aquela droga sustentava uma série de movimentos anticomunistas na América Central. Então, com o pretexto de combater o comunismo na Nicarágua, eles arrebentaram com a juventude em Los Angeles. Isso é o governo Reagan, que o pessoal acha uma maravilha. Então, basicamente, eles replicaram o que fizeram na China da Guerra do Ópio dentro do próprio território. Lógico. Se você só faz mal para os outros, uma hora você vai fazer mal para tua família também. Então, nada me impede de concluir que isso acontece na juventude brasileira também, porque a galera da idade deles aqui, ó, tudo usa sintético, maconha já é um negócio tão talvez mais comum que a cerveja. O que eu acho é o seguinte, a violência, ela é usada como uma forma de controle geopolítico. Então você tem as guerrilhas, que os caras... Porque você pode ver, eles entram com o pretexto de acabar com a guerrilha, mas nunca acaba, né? Nunca acaba. Eles ficam lá, sabe? Ficam lá anos, décadas a fio. Então, eu acho o seguinte, que para esses caras, eles subvencionam esses grandes traficantes aí para manter o país no fogo baixo, que a economia não cresce, uma série de coisas aí. Porque você vem dizer para mim que o Zezinho da Goiaba, de lá do Morro do Dendê, esse cara consegue fazer mega transações internacionais? Não consegue. Ele precisa de gente que conhece de finanças, ele precisa de um serviço de inteligência que tanto mapeia as rotas de escoamento da droga como as rotas de entrada de armas pesadas também. Logística, jurídico. Exatamente. Júnior, você viu um corte do Maurício Meirelles que ele fala do porquê
o Rio de Janeiro é tão perigoso? Não? Você sabe essa? Essa eu não vi, não. É uma, ele falou na zoeira, mas faz todo sentido com o que o comandante está falando. O Rio de Janeiro é a cidade mais perfeita do mundo. Beleza natural, clima, Aquele é maravilhoso, praia. O Rio de Janeiro é a cidade mais perfeita do mundo. Concordo. Ponto e vírgula. O problema é o crime. Vamos dizer, o apartamento em Ipanema hoje custa 3 milhões de reais. Com crime. Cara, se solucionarem o negócio do crime, os ricos da Alemanha, dos Estados Unidos, de Mônaco, todo mundo ia ter... ia dominar o Rio de Janeiro. Porque se não tivesse crime, a riqueza mundial estaria ali no Rio de Janeiro, como se fosse Mônaco. Concordo. Então eles mantêm o negócio ali meio fudido pra, tipo, porra, vamos controlar o negócio. Essa é a ideia do Maurício Meirelles. Eu achei que, porra, Na verdade, interessante. é controle de um país, né, cara? A América Latina é mantida. Você vê o que o Mao fez. A primeira coisa que ele tomou o poder, né, foi acabar com o tráfico, cara. Eles acabaram. Você pegava aquelas cidades... Você pega Pequim, Beijing, você vê... Eu tenho um livro de fotos antigas da China. Você vê aqueles casés, aquelas coisas miseráveis, lá, casas de ópio. Ele acabou com tudo, cara. Eles acabaram com tudo. O ópio quase acabou com a China. Então, a primeira coisa que eles fizeram, você vai falar em ópio pro oriental, para um vietnamita, para um indonésio, para um malaio, para um chinês, porra... Então a droga é uma ferramenta de controle populacional / geopolítico. Ô, Júnior... Não, só ia fazer um comentário. O Thomas Sowell tem um capítulo no livro dele que ele explica. Tipo assim, tinha determinados locais que quando ainda existiu o apartheid lá, as escolas eram separadas, né? Escola de branco, escola de negro. Os negros tinham, em alguns lugares, notas melhores que os brancos, né? Os alunos. E, entre outras coisas, resultados nos esportes, por exemplo, e tal. Então, você tinha um movimento negro muito forte, né? O próprio Malcolm X tinha um discurso dele. Sim. Ele falava, ele batia no peito assim, não, nós vamos cuidar das nossas mulheres, das nossas crianças, nós somos autossuficientes, somos unidos e tal. E aí... Mas tinha um problema. Eles ainda eram marginalizados socialmente, financeiramente. Surgiu essa questão da droga, juntamente com a questão dos benefícios que o Reagan deu de financiar mães solos, mães solteiras, etc. Começou a nascer um monte de filhos sem pai. Em 10 anos, estava todo mundo na criminalidade. Todo mundo aprendendo a, enfim, a cabular a aula, a vender droga na escola, a não respeitar professor. Aí as notas começaram a ficarem cada vez mais ruins dos alunos. Começou a ter um ciclo inverso. Tudo isso foi fabricado por causa da droga e por causa desse boom de família disfuncional. Que é basicamente hoje o grande problema dos negros. Até hoje nos Estados Unidos é isso. Eles acabaram mesmo com a sociedade. O movimento negro nos anos 60 era forte pra caramba, cara. Era muito forte. Aí você vê, morre o Luther King, morre o Malcolm X, e aí... É triste, cara. O FBI teve uma participação muito grande. A Hoover era um nazista do caralho. Aquele Hoover era um puta de um nazista, viu? Um tremendo de um nazista. Que era o cara que perseguiu o Luther King, que dizia que ele tava comendo fora. Né? Perseguiu todo mundo. O cara ficou 48 anos no cargo, cara. Ele entra no cargo em 1934, 24. E ele fica até morrer em 72. Pois nunca mais deixaram isso. Tinha um poder tremendo. Era o Himmler americano, era aquele cara, o J. Edgar Hoover. Todo mundo comia na mão dele, todos os presidentes comiam na mão dele. É que nos Estados Unidos tem esse detalhe. O presidente, ele só pode, por exemplo, o Trump hoje, se ele quiser certas posições, documentos e etc. do governo, ele não pode. Ele só pode até um determinado nível. Acima dele tem outras pessoas que podem, entendeu? Então ele não é o cara mais poderoso.